Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro na tarde calorosa, né, de hoje, né? A Ângela estava dizendo para mim que foi quanto? Um grau? 1,8 grau hoje. Hoje de manhã. Mas esses relógios daí... Não, mas é oficial. 4 a menos. É oficial. Bem, porque esses Salinas relógios foi digitais quanto mesmo, aí, 4 a Salinas, menos. Que você falou, Salinas, o que? Uns menos 2 graus. Que beleza, né? Há muito tempo que eu não vejo um frio desse aqui. Que bom. Há muito Pena tempo. que dura pouco. Sueli hoje talvez nem precise utilizar benção, o equipamento tá ao lado natural. esquerdo. Vamos então fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Sueli vai dar continuidade à liberdade de pensamento. Vamos lá. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, e que nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vamos nós aqui, desenvolvendo a lei de liberdade. Essa é uma das palavras que eu mais gosto de pronunciar. Ela é linda. Além de bonita, tem um excelente significado, ela tem uma prosódia bonita, ela é linda essa palavra, né? Liberdade, muito bom. E a liberdade de pensamento, liberdade de consciência, ao contrário do que muita gente pensa, ninguém trava, porque isso aí é inerente à alma. Né? É o que a alma tem de mais íntimo, seu, não tem jeito, né? Não conseguimos entravar isso aí. A gente pode brecar a manifestação disso tudo aí, mas de pensar ninguém consegue, né? Nós paramos no slide passado falando sobre a questão ainda daqueles que escravizam pessoas, tirando-lhe a sua liberdade de escolha, não das suas crenças, mas da escolha, né, de fazer aquilo por força das circunstâncias, né, já que as pessoas, para exercerem, né, o seu livre-arbítrio, elas precisam também de serem respeitadas, né, na sua cidadania, na sua liberdade, né, senão ela não consegue fazer isso. Bem, o Livro dos Espíritos, na 833, trata dessa questão da liberdade de pensamento, perguntando assim Kardec aos espíritos: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E eles falam que é pelo pensamento, né? Que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não se pode aniquilá-lo. O pensamento é o que nós temos de mais nosso, né? É nosso mesmo, a consciência, o pensamento é nosso. Porque ele não morre, é da alma. É atributo da alma. Morre o corpo, mas o pensamento não é do cérebro, não é do corpo físico. Segue com o espírito, né, que é atributo da alma. Então nós podemos pensar o que a gente quiser. Né? Nós podemos pensar o que quisermos. Agora, a manifestação do pensamento, a exteriorização desse pensamento, isso aí é que pode ser entravado, né? Pode ser entravado de várias formas, né? Impondo-se realmente até mesmo a questão da escolha que nós fazemos ao reencarnarmos, que às vezes as pessoas falam assim: vocês falam que o espírito tem livre-arbítrio. Eu duvido que eu escolhi essa vida para mim. A pessoa logo fala, né? Se não escolheu, foi porque não pôde.
E se não pôde, é porque está tão inferiorizado ainda que não tem capacidade para fazer boas escolhas, para ser elegante nas suas escolhas. Que essa palavra vem de escolher bem, né? Elegância é escolher bem. Ela se atribuiu a parte mais estética, de como se vestia aqui e ali, mas a origem dela é na escolha, legere, a escolha das boas sementes no plantio. Isso vem da agricultura. Então, quando nós não temos condições de fazer boas escolhas, e Deus, né, com os seus auxiliares ali encarregados dessa tarefa de nos preparar para uma reencarnação, não deixa, porque sabe que vamos cair em falência. Não vamos progredir, vai ser uma encarnação perdida. Então, quando o espírito não pode, realmente é dado a ele uma tarefa para ele realizar, é imposta a ele, é compulsório. Isso ele não pode escolher quando ele não tem condições. Mas quando o espírito tem condições de escolher, ele vai escolher. E quando ele chega aqui, claro que se ele puder, né, escolher, se ele tiver uma boa visão daquilo que vai ser assim mais fácil, né, onde ele vai atuar de forma a ele evoluir mais, ele vai fazer isso. Só que às vezes ele não está tão preparado para isso quanto ele achava, né? Às vezes ele não está tão preparado por isso. Até já comentei aqui, tem uma linha de historiadores que diz que Jesus teria dito para Judas isso: melhor seria se não tivesses nascido. Né? Não nesse sentido de nascer e de vir para o mundo resgatar, mas com a escolha que ele fez, né, de ser discípulo do mestre e segui-lo, porque ele não tinha ainda condições, né, de exercer bem a sua função aqui no mundo. Ele era muito ainda apegado às coisas materiais. Então, quando Deus sabe que aquilo que a gente está escolhendo realmente não vai produzir nada, não vai nos ajudar em nada, não permite. Não permite. Por isso que quando a gente se vê em dificuldade aqui no mundo, a gente fala assim: ah, eu não escolhi isso. Escolheu sim. Escolheu e aceita essa escolha, porque Deus conhece melhor do que ninguém a nós mesmos. Nós não nos conhecemos, nós não sabemos do que a gente é capaz. Mas os espíritos encarregados de nos auxiliar na nossa encarnação conhecem muito bem e sabem que se fizermos esforços, né, e não são tão grandes assim, nós vamos superar as nossas dificuldades e vai dar certo. Então, quando nós estamos aqui no mundo, muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas eu não tenho culpa, de estar numa situação dessa, eu não escolhi isso, escolheu e está nessa situação para se melhorar. Porque a pessoa fala assim: que liberdade é essa que eu não posso escolher aquilo para mim, nessa situação que eu me encontro? Mas já escolheu antes de reencarnar. Então o livre-arbítrio dessa alma já foi utilizado por ela quando ela fez o seu mapeamento, né, dessa viagem aqui ao plano material. Mas, muitas vezes, a gente não consegue colocar em prática tudo que a gente deseja, porque nem tudo que a gente deseja foi escolhido por nós. Isso faz parte dos nossos instintos, faz parte daquelas tendências que nós temos, que nos levou à derrota em outras encarnações. Então a gente até acha que a gente quer, mas a gente não quer e não deseja, nem escolheu aquilo que a gente imagina ter escolhido para que vai nos favorecer. Não, o espírito ao reencarnar, ele não escolhe facilidades, ele não veio para cá passear, ele não veio para cá fazer turismo. O espírito veio para se redimir, ele veio para se reajustar. Nós estamos num plano de provação, expiação. Então a jornada não é fácil. Ninguém disse que seria.
Ninguém disse que isso aqui ia ser fácil, chegar aqui não é não. A reencarnação, ela é parecida, né? A gente pode fazer uma comparação com mergulhadores em alto mar, né? Aqueles que precisam de fazer mergulho e tal. Tudo é preparado, tudo é checado, né? Os tanques de oxigênio, todo o instrumental, tudo é muito pensado, tudo é muito escolhido, tudo é muito checado. Agora, podem acontecer incidentes? Podem. É um mergulho no fundo do mar. Muita coisa pode acontecer, né? Embora todos os cuidados. E a encarnação também é assim, é um mergulho na matéria, que para o espírito é dolorida. Não resta dúvida. Ele vem para cá, ele vai ter limitações, ele vai ter que se reajustar, ele vai ter que aguentar muita coisa, muita coisa. E não é fácil para ninguém, né? Então, justamente na questão do pensamento, é que ele é livre. Né? O espírito é livre para pensar e isso também nos alimenta. Porque o espírito é livre para raciocinar, para pensar, para analisar, né, o que está acontecendo com ele, por que está acontecendo. Quando ele deseja isso, o pensamento, que é atributo seu, não tem como entravar isso, vai lhe auxiliar nesses momentos difíceis. Ele vai analisar, ele vai pensar a respeito. Por isso que a gente tem sempre que pensar, por isso que as nossas ações, elas devem ser sempre alicerçadas pelo pensamento. E quando nós reagimos, ela não é. A ação, quando ela é uma reação, ela não está submissa ao pensamento. É como um irracional. Ele reage e pronto, né? Se a gente passa na rua, o animal está ali na calçada, a gente pisa na cauda dele, ele pode nos morder. Porque ele não vai pensar por que nós pisamos, a gente não viu, a gente se enganou, né? Ele não tem essa ideia, ele vai reagir, ele fica com medo. Né? E o medo provoca reações nas pessoas. Né? Então, todas as vezes que a gente consegue colocar a nossa ação, não é, assim, sob a tutela do pensamento, a gente acerta muito. A menos que, né, estejamos numa inferioridade tão grande que aí realmente o nosso pensamento vai alicerçar ações que a gente não deveria ter. Porque tem aquela citação do Evangelho: tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Então está exatamente aqui, né? A resposta dos espíritos. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites? Pode, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não se pode aniquilar. E se nós formos analisar, tem hora que a gente pensa umas coisas que a gente teria muita vergonha que alguém soubesse. Ainda bem que não sabe. Né? Ainda bem que não conhece, porque daria, e a bênção vai ter que atuar. Daria, né? O pensamento, aí a gente fica assim, meu Deus, que pensamento é esse? Sai que não me pertence isso, né? Mas por que isso? Porque somos inferiores. A gente tem que aceitar isso. A gente precisa aceitar isso. Talvez esse seja o caminho, a gente aceitar a nossa inferioridade. Ai, gente, que vergonha isso que eu pensei, que vergonha isso que eu fiz. Que bom que está achando que é uma vergonha. Porque vai aprender. Né? Mas essas experiências são válidas, são muito válidas para nós. Porque é elas que vão nos testar e ver se a gente já está um pouquinho além. Então, o pensamento é a nossa, é o grande atributo da alma, né? O homem é responsável pelo seu pensamento. Olha, e como é? Como? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Por quê? Só Deus pode saber o que a gente está pensando. Só Deus. Só Deus conhece as nossas reais intenções. Os espíritos podem
Tanto que nos obsidiam por isso. Porque pensamos de conformidade com o que eles pensam. Agora, a intenção real, só os superiores podem saber. Porque o nosso pensamento, ele é exteriorizado na matéria mental. Quando nós pensamos, nós desprendemos uma matéria mental que toma forma, toma corpo e pinta um quadro. Não é difícil para os espíritos saberem o que nós estamos pensando, não. Porque eles podem ver isso aí. Assim como os videntes veem. Alguns que possam captar o nosso pensamento podem saber aquilo que a gente está pensando. Mas a real intenção daquele pensamento, só Deus conhece. E é a Ele que a gente presta conta. E a nós, evidentemente. A responsabilidade no pensar é enorme. Porque o nosso pensamento, ele se exterioriza e ele se imanta a outros pensamentos iguais, com a mesma sintonia, com a mesma qualidade. E se eles não forem bons, nós vamos afetar a atmosfera psíquica de um ambiente. Né? Tanto que num ambiente onde acontecem muitas discussões, muitas desavenças, né? É pesado esse ambiente. Porque as pessoas pensam, nem sempre podem concretizar o que pensam, mas pensam. No que pensam, criam um quadro, pintam um quadro. Aí o outro espírito que vê aquilo, sabe que parece com o que ele pensa, gosta disso também, e vai engrossando essa fileira. Se nós pudéssemos ver, né, que a gente não pode ver, o tráfico de pensamento, tráfico mesmo, não é tráfego não, é tráfico. São aqueles pensamentos ruins, né? Porque tem tráfego, né? A trajetória, e o tráfico, o traficante que trafica droga, né? Então, um pensamento ruim é uma droga traficada. Ela vai e ela volta, ela nos contamina. Quando pensamos mal sobre alguém, aquele pensamento vai até aquela pessoa. Ele causa mal àquela pessoa se ela estiver na nossa sintonia. Se não tiver, ele volta. Olha que coisa séria isso. Se a pessoa a quem nós estamos endereçando um pensamento ruim, ela não estiver em sintonia ruim, e ela não sentir por nós a mesma coisa, e isso a gente nunca pode saber, porque aí a essência do pensamento só Deus conhece, às vezes nem a gente mesmo conhece. Se ela não tiver na mesma sintonia, aquele pensamento retorna, ele não consegue alcançar essa pessoa. Ele não consegue desequilibrá-la, desarmonizá-la de forma nenhuma. O pensamento volta para a pessoa, porque aquela matéria mental é da pessoa. Ela volta. A matéria volta. Né? Então ela volta. Mas só que nesse tráfego que ela fez, né? Nessa trajetória dela, ela se contaminou no tráfico dos pensamentos ruins. Então acontece o quê? Ela volta dinamizada, essa matéria. Ela volta mais poluída, ela volta mais carregada de coisas ruins, porque nessa trajetória ela vai assimilando. Essa matéria mental, ela vai assimilando as coisas ruins que são semelhantes a essa emissão de pensamento. Então, quando ela retorna para nós, a gente passa até mal. A gente fica pior, né? Porque ela vem e traz aquela carga ruim, não da pessoa que nós endereçamos. Porque se ela não estiver em sintonia, ela nem recebeu nada. Agora, do caminho. E se a pessoa estiver em sintonia, aí que a coisa fica feia mesmo. Aí é dar arma para bandido, não tem jeito. Aí é armar bandido. E aí a gente vai reclamar de quê?
de ser assaltado? Não. Somos assaltados. A gente tem muito medo de assalto à mão armada na rua, né? Mas não tem medo do assalto que acontece com os nossos pensamentos. É terrível. Né? É terrível. Às vezes a gente não consegue nem escapar dos efeitos negativos que ele provoca. Então a responsabilidade no pensar é muito grande mesmo. O pensamento tem um poder inimaginável. A Terra, segundo Gagarin, que é azul, né, linda, maravilhosa, e ela é assim por causa da sua atmosfera, por causa do oxigênio e tudo mais que ela contém, ela é linda, né? Mas a vista espiritual dela não é. Pela visão espiritual, ela é feia demais. Ela é muito feia, ela é envolvida, ela é, assim, vestida de um material viscoso, com uma cor ruim, assim, uma cor feia, né? A gente nem pode dizer que a cor é feia, porque não existe cor feia, né? Não existe cor feia. Mas ela não é aquela coisa vibrante, agradável, aquele azul, não. É um material pegajoso, porque é matéria plástica, né? É como uma laminha, podemos dizer assim, envolvendo a Terra. É ruim isso, é uma atmosfera ruim. Tanto que os espíritos dizem que para ter acesso a nós, eles precisam realmente aproveitar aquelas datas em que as pessoas estão mais amorosas, mais tocadas nos seus sentimentos, para eles poderem ter acesso, porque eles têm dificuldade em nos ajudar. Quantas vezes na mesa mediúnica a gente recebe aqueles visitantes ali que nos ajudam, né? Os espíritos que nos ajudam. Eles choram muito, eles lamentam muito não poderem nos ajudar. E falam, a gente quer ter mais acesso, a gente quer ajudar, mas todo mundo muito fechado na sua inferioridade, não percebe. É como o passe fluídico e magnético que nós recebemos aqui na casa. Se nós estivermos com pensamentos muito ruins, a gente não recebe porque são fluidos incompatíveis. Aí o fluido bom não se perde, porque nada se perde. Ele vai ser direcionado para alguém que está mais receptivo, que vai receber melhor esse tratamento. E a gente sofre. Às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu fui à casa espírita, eu saí pior que entrei. O que será que aconteceu? O trabalho não foi bom? O trabalho na casa espírita é sempre bom. Porque ele não depende da gente, ele não depende dos médiuns, ele não depende das pessoas. O trabalho na casa espírita, ele é da espiritualidade. Eles que conduzem isso, é sempre bom. O problema é que nós não recebemos muitas vezes os fluidos que aqui viemos buscar por causa dos nossos pensamentos ruins. Né? Estamos às vezes com a taça cheia de pensamentos desagradáveis. Como vai entrar mais alguma coisa nessa taça? Taça cheia, se colocarmos alguma coisa, transborda. Né? Então, a gente não pode. A nossa taça, ela tem que estar sempre pelo meio. Em todas as situações, ela tem que estar pelo meio. Ela não pode nem estar vazia nem cheia. Ela tem que estar no meio. Por quê? Ela tem que ter o nosso conteúdo e estarmos abertos para receber o conteúdo que vai chegar. Né, para a gente poder avaliar esses dois. Então é muita responsabilidade no pensar. Quando estamos doentes, quantas pessoas melhoram mais, porque são pessoas otimistas, com bons pensamentos, com a mesma doença, tomando a mesma medicação, elas melhoram, umas melhoram e outras não, porque são muito pessimistas. Pensamentos ruins neutralizam remédios. Pensamentos ruins neutralizam sentimentos. Tudo. O nosso pensamento é o que nós temos de mais forte. É a nossa maior arma. Através dele, nós nos aproximamos das pessoas que nós amamos. Ainda que essas pessoas estejam longe. Será que nunca aconteceu com ninguém aqui? Né? Agora eu vou ficar com a bênção natural. Esfriou um pouco. Daqui a pouco a gente liga de novo.
As pessoas, todos nós temos afetos longe de nós, né? Todos nós. Ou ainda na matéria, ou fora dela. Todos nós temos afetos que não estão junto ali da nossa organização física. Por várias razões. E quando a gente começa a pensar muito nessas pessoas, dá aquela saudade, né? Aquela coisa, a gente começa a visualizar aquela pessoa, aí a gente começa a emitir aquele amor que a gente tem por ela, né? Às vezes não demora muito, toca o telefone. Aí, para surpresa de alguém, não nossa, que a gente já conhece isso, é aquela pessoa. Que também, ao receber essa energia boa, esse pensamento, que não tem entrave para um pensamento, também sente vontade de falar com a gente, sente falta, então ela vai ligar. E quando ela não está nesse mundo, né, quando ela já está na dimensão espiritual, alguma coisa, de alguma forma a gente vai perceber, se não for dada ainda permissão para aquele afeto se aproximar, alguém vai se aproximar e vai nos dizer que ele está recebendo o nosso carinho. De alguma forma. É que a gente, às vezes, não percebe essas coisas. Esses sinaizinhos, às vezes, a gente não percebe. Né? A gente tem que aprender a perceber isso. Porque isso é uma bênção na vida da gente, né? Então, a responsabilidade do pensamento é grande. Nesse momento que o nosso planeta está tão complicado, as pessoas estão se mostrando mesmo como são. Não é que ele piorou, né? Ele não piorou, ele está evoluindo. E, às vezes, para uma coisa se arrumar, o caos tem que se estabelecer, né? Então, tá uma coisa difícil, nosso país passando por esse momento horroroso. No lugar de criticar e de ficar engrossando a fileira, vamos ter bons pensamentos para amenizar isso aí, né? Para ajudar os espíritos que com certeza estão atuando nisso aí. Porque com a terra do jeito que está, com o país do jeito que está, a gente só espera uma providência divina mesmo. E essa providência divina, claro que ela está sempre presente, mas precisa da nossa ajuda. Ninguém vive sem a ajuda dos outros. Nós precisamos de todas as pessoas, seja para uma coisa material, para uma coisa espiritual, seja o que for. Então, que a gente tenha muita responsabilidade ao pensar. Pensar bem para a gente poder auxiliar em todos os sentidos. No sentido material, espiritual, psicológico, em todos eles. Aí vem aqui a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E eles dizem, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então é ela que vai avaliar a qualidade do nosso pensamento. Então pensamos, tivemos um pensamento, e aí a gente quer saber, será que esse pensamento está certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou pensando bem em fazer o que eu quero fazer? Aí o que se faz? Submete esse pensamento à consciência. Ela é aquela que vai determinar. E como que a gente faz isso? Como que a gente entende o que ela fala? Aí a gente cai naquilo que a gente aprendeu no jardim de infância. Lembra que eu li aqui? Só fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Respondeu. Só isso. Eu penso em fazer algo para fulano. Aí eu penso, será que esse pensamento está certo? Como que eu faço? Submete esse pensamento à sua consciência, não a dos outros, a sua. Né? Aí você pensa ali. Será que a consciência vai te dizer assim, será que você gostaria que essa pessoa fizesse isso ou qualquer outra fizesse isso com você? Aí a gente analisa, pensa de novo, aí vai falar, não gostaria, então não pensa. O pensamento não foi bom. Não foi legal. Vamos resolver diferente, né? Isso é o que se faz para acertar mais. Não é assim, mesmo assim, nós não vamos ter uma conduta ilibada, porque nós não somos, nós somos inferiores. Como eu disse,
a primeira coisa é aceitar a nossa inferioridade e saber que somos falidos e falíveis. Então, que a gente erra. Aí sim, a gente vai acertando devagar. Vamos caminhando devagarinho. Não tem problema demorar. Somos imortais. O problema é a gente ficar correndo e se atropelando e atropelando os outros. Isso não vai dar certo. Isso vai nos fazer cair. E a queda, às vezes, nos coloca muito tempo no chão. E aqueles que vêm devagarinho passam por nós e vão em frente. E a gente não. Né? Então é importante que a gente pense a respeito dessas coisas. Né? Então a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. É ele que dá o tom, ela que dá o tom. A pessoa fala assim, poxa, eu não tenho religião, não quero ter. Não precisa. Religião é uma instituição, para muitos é uma obrigatoriedade, para muitos é uma coisa coercitiva, para outros é, sabe, uma submissão. Então, cada um é livre para pensar, porque o pensamento é livre. O pensamento é livre. A gente pode pensar o que a gente quiser, pode até dizer o que quiser, só vai assumir as responsabilidades do que diz. Voltaire, né, bem polêmico esse filósofo, porque ele atacava muito o clero, né, então ele dizia, eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu vou defender o direito de você dizer até a morte. Porque a pessoa é livre. Ela pode até dizer, só que no momento que se exterioriza um pensamento que não é bom, a gente vai ter que assumir as responsabilidades disso aí. As consequências, como tudo que a gente faz. É por isso que é melhor submeter o pensamento à consciência antes de exteriorizar qualquer coisa. Antes de falar, e muito menos, né? Muito mais no caso aí, antes de fazer. Muito menos não, muito mais antes de fazer, porque aí a coisa fica pior, né? A pessoa fala assim, mas já pensou, já errou. Não, não é bem assim. Por quê? Porque somos inferiores. A aceitação da inferioridade nos diz que não é assim. Se eu sou inferior, eu penso muita coisa ruim. E não estou assumindo responsabilidades por isso a partir do momento que eu reconheço esse malefício, que eu reconheço essa indignidade. Agora, se eu deixo correr, aí sim, eu sou responsável. Porque eu vou deixar meu pensamento ruim aí, contaminando o ambiente, prejudicando as pessoas. Porque prejudica. Até mesmo aquele que está assimilando esse pensamento, porque é igual, eu estou ajudando ele a adubar aquilo ali. Tirando dele até a oportunidade dele melhorar. Porque a gente vai adubando, vai falando que, né, que é assim, igual aquele que está com uma dúvida em alguma coisa, aí vem e te pede uma opinião. Se ele está com dúvida, ele está um passo de melhorar, de acertar também. Aí você vem e fala, não, fulano, esquece disso, faz assim mesmo, fulano merece. Olha só, a gente acaba assumindo responsabilidade. E a gente não assume responsabilidade só com o que fala, também com o que pensa. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com essa situação aí. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Eu adoro essa resposta, adoro, porque olha só, não mais do que a liberdade de pensar. Ora, se você não pode pôr entraves à liberdade de pensar, claro que a liberdade de consciência também não pode, né? De jeito nenhum. Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Por quê? Porque só Ele conhece a real intenção. Por isso que o nosso julgamento é sempre ruim. A gente erra. Lembra aquele julgamento que eu trouxe aqui? Que eu até devia ter trazido novamente? Escolher uma personalidade que tivesse aí que governar o mundo, né? Aí tinha lá alguns nomes, né? E um deles era Hitler. Então, pelo julgamento que a gente ia fazendo, a gente escolheria Hitler. Porque ele era
vegetariano, porque ele não bebia, porque era isso, porque era aquilo. E, no entanto, olha quem que a gente ia escolher, né? Então, nosso julgamento é falho porque a gente julga por aquilo que a gente vê. A gente julga por nós mesmos. Então, não está certo isso. Né? Por isso que isso aqui é lindo, né? É lindo, lindo isso aqui. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas leis, pelas suas leis, as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula a relação dos homens com Deus. Né? Então, olha que bacana isso aí. Aí aquela questão, mas eu não quero saber de religião, eu não gosto de frequentar nada, não gosto, só ver essas coisas. Tudo bem, não precisa. Para você ser salvo, você não precisa de uma religião. Você precisa de um sentimento religioso. Mesmo que esse sentimento religioso não seja entendido dessa forma por você. Que é um sentimento de ligação com o superior. Mas eu não acredito nem em Deus, tá? Mas você é ateu, então você acredita na matéria, em tudo que está aí? Olha, esse mundo perfeito, maravilhoso. Então viva de acordo com essa perfeição, seja perfeito, não como o Pai Celestial, mas como o universo é. Né? Não precisa. Ninguém que frequenta uma instituição religiosa estará salvo por essa razão. Ninguém. A bandeira do Espiritismo é fora da caridade que não há salvação. E caridade não é somente dar o pão a quem tem fome e a roupa a quem tem frio. Agora é a época de campanha, né? Campanha do agasalho. Sim, eu acho extremamente válido, está muito frio. As pessoas morrem de frio. Né? Mas caridade não é só isso. Qual o sentido da verdadeira caridade como a entendia Jesus? Começa assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é a caridade como a entendia Jesus. Precisa de religião para ser caridoso? Não, não precisa. É só observar a natureza. Não precisa nem ser deísta, nem acreditar em Deus. Porque o que vai valer são as nossas atitudes. É o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente leva nessa bagagem espiritual, quando a gente partir daqui, é o que a gente fez. São as nossas ações, os nossos pensamentos, que não morrem, são nossos, esses são nossos mesmo. A gente não tem nada nosso nesse mundo, né? Nem o corpo que fica aqui. Agora, o pensamento e a consciência são nossos. Esses não. Aí tem que cuidar deles, porque esses são imortais. Né? Então, o corpo também a gente tem que cuidar, porque a gente não sabe quando a gente vai. Né? Então, como ele é um instrumento, como ele é o templo da alma, a gente tem que cuidar dele, para ele ficar direitinho aí enquanto a gente viver. Eu lembro tanto de Zé, quando às vezes eu passo ali que eu vejo as pessoas, né? Eu moro numa rua que tem 3 ou 4 academias, não sei, e eu não frequento nenhuma, tá? Mas tem 3 ou 4 lá. Aí eu vejo o pessoal passa na rua correndo, uns com o outro no colo, outros carregando um peso. Eu lembro tanto de Zé que às vezes a gente ficava ali, o pessoal correndo, e ele falava lá, todo mundo correndo para morrer saudável. Mas no fundo é, né? Por quê? Mas não está errado não, a gente não tem que ficar doente. A gente não tem que viver doente. Né? A gente não tem que passar as dezenas de anos que nós temos que viver nesse mundo doente. Então a gente tem que fazer exercício, comer direitinho, né? Sem exageros, sem muita consulta na internet, senão a gente não vai nem viver, porque tudo mata, tudo é perigo. Eu até li um negócio assim, por favor, não analisem a Nutella. Já analisaram, e o troço é ruim. Então, tudo faz mal. Tudo mata. Então, a gente nem tem que fazer muito olhar para isso não, né? Agora é o arroz, né? O arroz pode nos matar da forma que a gente come. Olha que coisa, né?
As pessoas que morreram com 100 anos, comendo arroz há 100 anos, né? Ninguém morreu disso. Então, nós temos que cuidar. Cuidar, não é cometer os exageros, não, né? Cuidar direitinho. E viver como? Viver de acordo com a consciência. Só isso. Você não precisa ter religião. Não precisa. Quem não gosta, eu adoro. Eu adoro, porque assim, eu não gosto muito da palavra doutrina, mas o Espiritismo abriu tantos horizontes do meu pensamento. Eu gostei tanto, foi tão bom para mim, me auxiliou tanto a ouvir a minha consciência, que eu adoro. Mas nem todo mundo gosta. E como as pessoas são livres, né, não vão ser condenadas porque não têm religião. Né, e eu, já que estou nela e gosto, eu tenho que procurar me aproximar bastante da ação dentro dela, senão também não vai adiantar nada. Vai ser igual aquele que eu contei semana passada. O orador que morreu foi socorrido por aquele que frequentava a reunião, e o orador surpreso, ué, por que você está me ajudando? Eu lembro de você, né? Você frequentava o centro onde eu fazia palestra. Ele falou, por isso que eu pedi para ajudar o senhor, auxiliar o senhor, porque eu gosto muito do senhor. Pois é. Mas e aí? Como é que você está nessa condição? O que você fez para merecer essa situação tão boa em que você se encontra? Fiz tudo que o senhor falou. Fiz tudo que o senhor mandava. Né? Então, cada um é que vai ser responsável por aquilo que faz. E essa responsabilidade, ela é dada a cada criatura por quem? Pela consciência. Então, aquele que vive de acordo com a sua consciência, ele vai errar muito pouco. Ah, mas ele pode querer coisas que eu não concordo. Mas é o que ele pensa, é o que ele ainda conhece. Ele não está acima. Então, se ele quer para ele aquilo que ele está fazendo para o outro, ele não está errando. Ele ainda não conseguiu conhecimentos melhores. Ele está querendo que faça com ele porque ele entende que isso é bom. E se é bom, ele não está errando. Aí, quando ele entender melhor, ele vai ver que não é bem assim, que aquilo que ele queria para ele também não é legal. Aí ele vai aprendendo, mas ele errando, ele não está. Ele apenas está numa condição ainda de muita inferioridade para conhecer certas coisas. Né? Então, aquele que vive de acordo com a sua consciência, não vai errar, não. Ela é aquela que regula, né, a qualidade aí do pensamento. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Aí vem constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Né? Quantas vezes a gente não submete o nosso pensamento à nossa consciência, até com medo da resposta, com medo de ouvir o que a consciência vai dizer. E aí a gente acaba vivendo uma vida falsa, uma vida que não é nossa, uma vida que a gente não gosta, que não é assim. Mas para agradar, né, um grupo, para agradar muitas vezes alguém que possa ser conveniente na nossa atividade. Né? Então isso não é legal. Então entravar a consciência é isso aí, né? Só a manifestação também, porque ela ninguém consegue entravar. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? E eles respondem, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, aquela que conduz ao mal, ela não é respeitável. Né? Uma crença que só faz o que não deve, de acordo com a lei divina. Ah, mas o que se deve? O que está na lei divina. Né? O que está na lei de Deus. Não é o que está no meu pensamento ou no de alguém. É o que está na lei divina. Nós não agimos sempre de acordo com a lei divina. A gente não age sempre assim. Porque a gente tem as inferioridades, os nossos interesses, as nossas conveniências. Então a gente aceita certas coisas. Né? Religiões
que oferecem muitas vantagens materiais por conta, né? Mas oferece as vantagens materiais atrelada àquilo que recebem, àquilo que você paga, que você dá, oferece, né? Então, quem dá muita contribuição vai ter muitas bênçãos, né? Isso aí não pode ser bom. É só a gente analisar. Porque nós estamos no mundo material. Uma alma não precisa de casa bonita na dimensão espiritual. Tem gente que vende terreno no céu e o outro compra. Isso não é piada, não. Não é piada. Não é piada. Então, as bênçãos estão de acordo com aquilo que você oferece. Senão, você não vai receber tantas bênçãos assim. É só analisar, gente. Que Deus é esse que faria isso? Que Deus é esse que vai pedir a uma pessoa que não ganha quase nada, uma porcentagem do seu salário para poder te abençoar? Isso é uma coisa tão lógica, não é falar mal de religião, é apenas pedir que as pessoas pensem a respeito dessas coisas. Deus não exige nada material da gente. Ele não exige moeda, ele não exige nada, doações materiais. Ele exige a prática do bem, ele exige a caridade. Muitas vezes essa caridade envolve uma coisa material, mas não importa, isso aí é porque a pessoa está precisando, mas não você cobrar alguma coisa material para você poder ser abençoado e poder ser assistido, né, por Deus e pelos bons espíritos. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito a respeito, né? Então não pode ser uma crença respeitável, né, aquela que faz determinadas exigências. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Olha o que não podia ser diferente essa resposta, né? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. As pessoas são livres para terem o que elas quiserem ter dentro das suas possibilidades, evidentemente, e não, né, aquilo que não convém. Agora, aquele que quer ter esta ou aquela crença, esta ou aquela filosofia, é livre para isso. E ninguém tem o direito de escandalizá-lo por causa disso. Não é? Eu tenho uma pessoa próxima que tem muita pena de mim. Muita. Ela falou, você não vai para o céu. Você não vai. Eu falei, tudo bem, eu vou para algum cantinho. Porque você é espírita, você não vai para o céu. Eu tenho muita pena, porque eu gosto demais de você, mas eu vou orar muito por você. Eu falei, eu vou adorar, eu vou agradecer todas as suas orações. Ore mesmo. Né? Ela falou, mas eu tenho muita pena, porque eu queria muito que você fosse para o céu. Eu falei, pois é. Eu não vou, né? Mas tudo bem, tem problema não. Eu até ia gostar, porque é mais frio, né? O inverno deve ser quente pra caramba. Mas tudo bem, vamos lá. Então é assim, eu não discuto, e ela também não discute comigo isso não. Ela não discute, ela não quer que eu pense como ela, mas ela tem pena. Pelo menos ela respeita isso e continua sendo minha amiga. Né? Porque a gente não pode atrelar o amor que a gente sente pelas pessoas pelo modo de pensar das pessoas. Nós podemos condenar, nem gosto dessa palavra, nós podemos não gostar do pensamento, mas não é da pessoa que a gente desgosta, é do que ela faz, do pensamento dela. Né? Então é diferente, bem diferente. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Olha a resposta. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então ninguém trava a consciência de ninguém. Ninguém consegue fazer isso.
Porque você pode reprimir a manifestação dela, mas a pessoa vai continuar pensando daquele jeito. É igual Galileu, né? Quando ele estava sendo lá julgado, ele teve que abjurar para escapar da fogueira. Ele abjurou, mas não entravou, ele não pensou diferente. Tanto que quando terminou, ele falou assim, mas que a Terra não é o centro do universo? Não é. Antes de sair. Abjurou porque então ia morrer queimado. Mas isso não entravou a consciência dele. E nem a manifestação que depois ele conseguiu, porque depois outros astrônomos também, outros filósofos também, outras pessoas interessadas, outros cientistas, e ele foi agora absolvido há pouco tempo pela igreja. Que bom, né? Que bom. Sempre é tempo de reconhecer. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Aí, olha só a pergunta, será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Eles dizem, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Por causa disso, ninguém pode entravar, ninguém pode me impedir de pensar o que eu quero pensar. Eu posso ser impedida de falar, todas as vezes que quero. Mas ainda assim eu posso expressar o meu pensamento dependendo de como e de onde eu estiver, Mas de pensar ninguém pode. Então não há entraves de consciência nunca. Não é possível, e sim a manifestação dela. Aí Kardec comenta, reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa expressão deixa à crença sua inteira liberdade. Agora, manifestação sim. A gente pode e deve, quando a coisa está afetando, todo mundo, e não é uma coisa individual. Tanto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pode repreender outra pessoa, com aquilo que ela está fazendo. Aí não é repreender tete a tete, não. É tornar público, mesmo a situação. Pode, se for coletivo, se ela estiver realmente prejudicando um todo. Porque de pessoa para pessoa é diferente. Aí são problemas pessoais. Se você perguntar a alguém que não gosta de você, quem é você, ele vai fazer um relatório negativo. Se você perguntar a outra pessoa que gosta, vai fazer um relatório positivo. Isso é normal, não é? Porque realmente as pessoas, nós ainda estamos num nível de evolução que a gente ainda sente repulsa por determinadas pessoas. Temos muito choque fluídico. E temos inimigos. O que a gente precisa é amá-los. Mas aí como é que faz? É difícil? É difícil mesmo. Por que eu tenho que amar alguém que vive puxando meu tapete, que vive me prejudicando, que vive desgraçando a minha vida? Pois é, porque ele está aí justamente você também para fazer uma redenção. Não é fácil fazer. Não é? Um bom número de inimigos permanecem ainda ao longo da nossa encarnação e a gente leva para as próximas. Que é difícil, muito difícil. Mas amar o inimigo, como a doutrina espírita ensina, não é tão ruim assim. Por quê? Porque não diz que você tem que dar abracinho, ficar dando mãozinha, ficar conversando, batendo nas coisas. Não. Tem choque fluídico, não dá certo isso. Isso é hipocrisia. E isto é hipocrisia. Você não gosta daquela pessoa. Você tem direito de não gostar? Todo direito. Você só não tem o direito de prejudicar essa pessoa.
Você só não tem o direito de denegrir a imagem dela, prejudicar essa pessoa numa sociedade. Você não tem direito de fazer. Deixa, que o que é dela, está guardado. Vai vir para ela, não vai vir para mim. Né? Então, a gente pode o quê? Temos inimigos, as pessoas às vezes têm dificuldade de falar que tem um inimigo. Um plano de provação, expiação é o que mais a gente tem. Mais que amigo de verdade. Né? Que amigo de verdade é muito difícil. É muito difícil. Você tem conhecidos, tem amizades profissionais, assim, de vizinhança, mas amigo mesmo, você pode peneirar os seus, porque você não vai encontrar muitos, não. Né? Até o Leandro Carnal tem uma fala, assim, que ele está aí circulando na internet, que é muito fácil a gente descobrir. Não é? Quando realmente, se você tem amigos de verdade, faz uma reunião na sua casa, uma festa e convida todos os seus amigos. No auge dessa reunião, você anuncia uma promoção. Você fala da sua felicidade, fala da sua alegria, né? Do seu estado, né? Assim, de felicidade total. Aí você observa bem a carinha de todos eles. Os que são seus amigos de verdade vão compartilhar essa alegria com você. De verdade. Vão ficar muito felizes, como se fosse com eles. Os que não são, e isso vai ser a maioria, fulano, tá bem, hein? O que você fez para conseguir isso, hein? Aí um comentário aqui, um comentário ali. Né? Tem outra também, né? Fique doente. Você vai saber quem são os amigos. Porque a sua casa pode estar sempre cheia de pessoas que você conhece, mas não são amigos de verdade. Aí a gente, não é assim, inimigo mesmo, para prejudicar a vida, a gente pode até não ter. Mas assim, aquelas pessoas que são avessas, que são, não é? São contraditórias dos nossos pensamentos, da nossa vida, isso a gente tem bastante. É hipocrisia falar que não tem, porque tem. Né? Isso tem no ambiente de trabalho, tem dentro da própria casa, tem na família, tem. Agora, o que nós não podemos, nós temos que amar esses inimigos todos, não prejudicando, não fazendo nada que possa levar a alguma dor, algum sofrimento, não negando ajuda quando eles precisarem, porque olha, há a lei do retorno, ela chega. E eu tenho observado bastante em algumas situações as pessoas precisarem exatamente dessas que elas têm como inimigo. E elas atendem quando compreendem a situação. Né? Então é não entravar, né, nada na vida deles, não querer mal, ficar muito feliz com o que acontece de bom com eles. Agora, um parêntese aqui de inferioridade. É bom ficar muito feliz mesmo com o sucesso dos nossos inimigos, que assim eles esquecem da gente. Né? Mas se a gente desejar o mal e eles estiverem desgraçados, pode contar que a gente vai ter um trabalho tanto com eles. Né? Então é melhor fazer assim. Aí, tá vendo? Não fica tão pesado. Não obriga a gente a estar no dia a dia, não obriga a gente a estar de abracinho, porque isso é hipocrisia. Não obriga nada disso. Você fica na sua. Quer distância? Continue distante. Agora, vibre positivamente, pense bem para ele. Coloque ele nas suas preces com muita luz em cima dele. Porque vai ser bom para todos, inclusive para a gente. Né? Mas isso é brincadeira, porque num pensamento assim não há sinceridade, tem que haver, senão também não dá certo. Né? Nas próximas reuniões, nós vamos continuar, claro, com essa lei de liberdade, que é uma das minhas preferidas, dessa questão aqui, ó. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que deveriam, os que se desviaram para falsos princípios, né? E depois, vem aí, aqui, ó, livre-arbítrio. Então, temos duas questões para a semana que vem, e isso aqui, que é o responsável pela nossa graça e pela nossa desgraça. É o bom
ou mau uso dessa liberdade de ação, né, que nós devemos sempre submeter ao nosso pensamento e principalmente à nossa consciência. Muita paz para todos.